Vamos abrir novamente Apocalipse capítulo 9, versículo do 1 ao 6, nós já terminamos esse bloco, eu quero só dar um desfecho final lá no versículo 6, mas antes eu vou ler novamente essa trombeta, essa quinta trombeta que está sendo tocada aqui, que a gente está vendo a quantidade de símbolos e metáforas, né, que trazem ali um julgamento de Deus sobre quem mesmo? Os habitantes da terra, né? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhe foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte, e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Então vamos de novo identificar aqui que pessoas são essas. Essas pessoas não são as pessoas que foram seladas por Deus. São as pessoas que estão debaixo do julgamento da quinta trombeta, que são os habitantes da terra, que estão em afronta constante contra Deus e contra o povo de Deus. Essas pessoas estão sendo julgadas nesta quinta trombeta. Nesse momento, ele diz aqui, isso que é impressionante. Essas pessoas que estão sofrendo esse juízo de Deus, o juízo é tão severo, que o desejo delas, debaixo de uma tormenta, é se livrar da tormenta. E o jeito que elas querem se livrar dessa tormenta é buscando a morte. Mas aqui nesse caso, Deus vai impedir que a morte chegue a elas. Há um impedimento de Deus, tá? Então isso aqui é uma coisa muito interessante, muito forte, como muitas coisas que estamos lendo. Aqui nós temos que lembrar que essas pessoas, elas estão representando aqueles que torturaram a igreja de Deus, os mártires, lembra? Esses habitantes da terra, eles estão representando aqueles que perseguiram o povo de Deus, que martirizaram a igreja, que atormentaram. Agora eles estão recebendo o quê? O justo juízo, o justo julgamento de Deus sobre aquilo que eles fizeram com a igreja. Deus está atendendo a oração dos mártires, julgando então aqueles que perseguiram, torturaram, trouxeram a morte para essas pessoas, para os mártires. E aqui eles vão procurar a morte, para justamente fugir da ira de Deus. É uma fuga, eu não quero sofrer isso, eu não suporto mais essa tormenta que está vindo. Qual seria a resposta deles que Deus esperaria? Arrependimento, e não fuga. Nós vamos ver que lá no final, Deus esperava deles arrependimento. Tudo isso era para que eles voltassem a consciência deles diante de Deus e falassem: Deus, nos perdoe pelo que fizemos, nos arrependemos, porque seguimos o nosso próprio coração, os nossos ídolos, o nosso poder, não nos submetemos à tua vontade, perseguimos o seu povo. Deus está dando chance desse arrependimento a essas pessoas em todos os momentos, tá? Inclusive, trombeta era isso, trombeta era anúncio, e uma das grandes festas judaicas é a festa das trombetas, que tem a ver também, logo no início, a festa do Yom Kippur, que é do arrependimento nacional, que era uma chamada por trombetas sacerdotais. Então, as trombetas, apesar de serem juízos, também é um chamamento de arrependimento. Todos os habitantes da terra. Porque aí você vai entender que nós estamos falando aqui de níveis de perseguição e níveis de afronta contra Deus, né? Na verdade, todos os habitantes da terra, eles estão em afronta contra a autoridade de Deus, contra o povo de Deus. É mais ou menos que aquilo que a gente fala, vai chegando o fim, as coisas vão meio que
polarizando. Ou a pessoa vai ser de Deus, ou ela vai se corromper profundamente. Esse meio termo, ele vai acabando, ele vai diminuindo. Então você vai selecionando de fato pessoas que estão contra Deus, contra Cristo, contra os ensinos de Deus, de uma forma muito mais consciente. Eu não aceito, eu não quero esse povo. Outros agindo intencionalmente, né, na perseguição e na afronta. Mas dentro do que você está falando, está todo mundo nesse pacote dos não selados. É isso. Quem não recebe o juízo da trombeta, daqui da trombeta? Aqueles que são selados na testa por Deus, né, conforme diz aqui o texto. Gente, por causa dessa natureza, desses crimes, né, abomináveis contra Deus e contra o povo de Deus, eles recebem aqui uma retribuição proporcional. Porque se eles estão sendo torturados, imagine, tem 5 meses para os gafanhotos fazer, não é isso? Essa tortura. No primeiro dia, a tortura é grande. Segundo dia, ele tira, e ele vai lá e interrompe a vida deles, e fogem do tormento. Deus é como que Deus, não, vocês vão passar pelo tormento, eu não vou deixar vocês morrerem. Há uma justa retribuição. O que vocês fizeram, vocês não podem fugir agora do castigo. Vocês não vão poder fugir. Então há um ato de Deus de não permitir com que eles consigam chegar à morte. A morte vai fugir dessas pessoas. Elas vão desejar e não vão conseguir achar. Tá? Então gente, você percebe que é significativo, é forte, são linguagens fortes, são linguagens pesadas, que a gente não imagina tudo isso. Só que tudo isso tem que estar dentro daquele contexto que eu falei, o quanto é grave o pecado do homem contra Deus. Porque senão a gente acha que Deus está sendo muito severo. E na verdade Deus está sendo todo o tempo, até agora, misericordioso. Porque até o ato de justiça Ele espera o arrependimento para que Ele possa perdoar e resgatar, enquanto há tempo. Mas a dureza do coração do ser humano aumenta diante dos juízos, da disciplina. Ele se torna mais obstinado, mais cabeça dura, né? Mais se insiste em desobedecer a Deus, e ele vai então sofrendo, como o Faraó, como o Egito, não é isso? Faraó vai lá e endurece o coração, e ele sofre outra praga, e ele endurece o coração, e sofre outra praga, e endurece o coração. Aí ele começa a negociar com Moisés. Não, Moisés, pode ir, leva, mas não leva, vai até ali. Moisés falou, não, eu tenho que ir embora daqui, 3 dias para o deserto, eu tenho que cultuar. Não, então vai, mas deixa o gado. Não, eu vou levar o gado e tudo. Deixa aí. Não, tá bom, Moisés, vai. No outro dia, não vou deixar aí. Aí vinha a praga, e aí ele, se quebrantava. Por quê? Porque o castigo faz isso. Aí endurecia de novo, até que veio a praga dos primogênitos. Tá? E mesmo assim, depois ele vai atrás de Moisés. Não é isso? Ele pega a carruagem, me arrependi, nós vamos atrás daquele povo, vamos matar aquele povo lá, aonde eles são engolidos pelo mar. Então você vê, o que acontece com o Faraó e com os egípcios é um protótipo, é uma maquete da humanidade. A humanidade se endurecendo, Deus querendo quebrantar, querendo mostrar-se como Deus de todos, é a humanidade se endurecendo, a cada dia mais. É um protótipo, por isso que as trombetas, elas ecoam algumas questões relacionadas às pragas do Egito, como a gente tem visto. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 7 em diante hoje. Vamos até o 10, vamos ler. Aqui, nós vimos até agora o toque da 5ª trombeta, cada figura, cada metáfora. Agora, João descreve os gafanhotos que foram liberados, que estão causando o tormento. Ele faz uma descrição com detalhes esquisitos, bastante misteriosos, metafóricos, simbólicos. Vira uma criatura meio esquisita, né? Mas já estamos acostumados que são metáforas. Já estamos acostumados, já entendemos a linguagem apocalíptica aí. E aqui ele fala no versículo 7, vamos ler do 7 ao 10. O aspecto dos gafanhotos, ele começa a falar dos aspectos desses seres demoníacos que foram soltos lá do abismo. Eles eram, olha que interessante, era semelhante a cavalos preparados para a batalha.
Já é uma metáfora. Por quê? Já começa tudo aquilo que a gente já conversou nas terças. Qual era provavelmente o ser, né, os animais mais temerosos na época de guerra? Os cavalos. Inclusive nós vamos ver que Roma não tinha medo de muitos impérios não, na época. Eles dominavam, venciam as guerras, dominavam tudo. Só que eles tinham uma rixa, e eles tinham perdido uma batalha para um povo chamado os partos, do leste do Eufrates, que vai se citar no texto. E esses partos colocavam certo receio em Roma, e os partos eram ótimos guerreiros em cavalos. Eles eram exímios militares de cavalaria, melhores do que os romanos. Então, o que causava temor lá dentro do Império Romano, quando se dizia em guerra? Cavalaria. João está usando então uma metáfora militar para dizer que esses gafanhotos causam medo. Eles vão causar medo do jeito que os cavalos dos partos causam medo no Império Romano. É uma analogia, é uma metáfora. É assim que está trabalhando essa linguagem toda. Aí ele fala assim: na cabeça desses gafanhotos havia como que coroas, olha que interessante a palavra, parecendo de ouro. Por que ele não fala coroas de ouro? Justamente, lembra as paródias do dragão, da besta, de Satanás? Eles estão fazendo paródias. O que são paródias? São imitações falsas, ruins. Uma paródia de uma música, você pega uma música de um bom compositor e alguém faz lá uma letrazinha, não é? Uma paródia, uma caricatura. Satanás faz paródias das coisas de Deus o tempo inteiro. Nova Jerusalém, Babilônia. O cavaleiro sentado no cavalo branco, aquele cavaleiro imitando a Cristo. A espada que sai da boca de Cristo, de repente a espada, ele tenta estar na mão dele, a espada também. E assim ele vai fazendo paródias. Deus tem a marca dele para os seus selados, Satanás quer a marca da besta. Ele vai fazendo paródias, ele vai copiando, ele vai tentando ocupar posições que são de Deus. E são tudo usurpações, são tudo paródias fajutas e passageiras. E elas surtem os efeitos delas, momentaneamente. Mas as paródias não são verdadeiras. Uma hora todo mundo sabe, não, isso aí não é a música verdadeira, é a falsa. E aqui, coroa parecendo como de ouro. Meu irmão, coroa está na cabeça de quem? Estava na cabeça do filho do homem. A coroa de ouro está na cabeça do cordeiro, está na cabeça de outros seres, dos anciãos. E não na cabeça de um gafanhoto. Então aqui, quando João descreve, ele vê, ele fala assim: aquela coroa é falsa, não é de ouro, é como de ouro, parecido, mas não é, porque ele já está identificando que é uma falsidade, é uma falsificação, é uma tentativa de parecer, é uma tentativa de usurpar um poder e um reinado que não pertence a eles. Na verdade a frase já é uma denúncia. É uma coroa lá, mas é fajuto, tá? Parece, mas não é. É igual o pessoal antigo vai lembrar do Denorex, é isso? O pessoal bem antigo, né? Parece, mas não é. Então é mais, o pessoal novo nem sabe o que é isso, né? Não tem tantos novos aí. Então o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Na cabeça deles havia como que coroas, parecendo de ouro. O rosto desses gafanhotos era como o rosto de um ser humano. Olha só, não era de ser humano, mas era como de um rosto de um ser humano. Tinha um aspecto. Por que os gafanhotos queriam se mostrar como seres humanos? Meu irmão, eles querem ocupar o lugar da primazia da criação, que é o ser humano. Nós lemos ontem no estudo como o ser humano foi criado, coroado de glória e de honra, da imagem de Deus. Eles querem usurpar o nosso lugar. Daí então João vê, eles estão se mostrando como se fosse a cara de ser humano. Eles invejam o lugar que o ser humano foi colocado na criação.
E eles vão usurpando, você percebe a usurpação? Ele usurpa uma coroa que não é deles, ele usurpa uma imagem e um status na criação do ser humano que não é deles. Então essas metáforas, elas vão falando de coisas relacionadas ao terror, ao pavor, ao mesmo tempo coisas que eles querem ser, que eles se apresentam, que eles usurpam. Então são seres realmente demoníacos que estão sendo liberados para fazer o juízo, né, da natureza deles, a destruição e a tormenta que eles têm que fazer. Que mais? A outra coisa interessante aqui também é uma mistura que eles fazem, eu já vou explicar. Está falando do rosto, era como o rosto do ser humano. Agora eu falo dos cabelos. Eles tinham também cabelos, como cabelos de mulher. O que é isso? Como cabelo de um cabelo comprido na época. Por que que os gafanhotos tinham cabelo comprido? De novo, quem que tinha cabelo comprido que colocava pavor nos romanos? Os cavaleiros partos. Eles eram guerreiros de cabelo comprido. Então são figuras que ele está mesclando figuras de terror, a cavalaria, com o medo. Olha, você está vendo? Do jeito que os partos, cavaleiros de cabelo comprido, eles põem medo sobre o Império Romano, esses gafanhotos vão impor medo sobre os habitantes da terra com aquilo que eles estão causando. Metáforas, figuras. Alguns entendem que o cabelo de mulher é só para acentuar a semelhança de ser humano na figura da mulher. Então você vai ter essas divergências um pouquinho de entendimento, mas relacionado com a primeira metáfora, faz muito sentido que o que está vindo é uma ameaça depois, como fala mais para frente, que ele vai secar o Eufrates. E a ameaça está vindo do leste, os partos ficavam ao leste, justamente para lá do Eufrates. Se o Eufrates secasse, seria facinho eles passarem e invadirem o império. Então é tudo o que, vocês estão vendo aqui, esse ambiente hostil de guerra, que os romanos têm os seus receios com esse povo que vem daqui, esse medo, esse pavor que eles têm, esse receio, os habitantes da terra terão dos gafanhotos. É uma analogia que está sendo colocada aqui. Os dentes eram como dentes de leão. Gente, se você montar essa figura, que é bem estranha, né? Então, se você tentar imaginar, você vai ver um bicho meio esquisito mesmo. Gafanhoto semelhante a cavalo. Então, tanto é que não é para montar a figura, é só para entender as imagens, o que elas significam, certo? São gafanhotos como cavalo. Em que sentido? Trazem temor, trazem pavor, eles são hostis, eles querem a coroa, o domínio, eles querem usurpar algo que não é deles, eles gostariam de estar num ambiente da criação, que é um lugar do ser humano, por isso eles odeiam o ser humano. Por isso os gafanhotos odeiam aqueles que adoram a eles. Eles vão destruir os seus próprios adoradores, que são os habitantes da terra. Os seus próprios seguidores serão flagelados, torturados por eles, porque eles odeiam. Eles gostam de quem adora eles? Não, eles odeiam o ser humano. Há ódio. Se eles pudessem, eles matassem. Tanto é que Deus fala: vocês não vão matar, vocês não estão autorizados, só atormentar e trazer juízo, tempo, 5 meses, para que eles se arrependam. Dente de leão, óbvio que o leão aqui de novo como uma figura de imponência. Dente de leão, quer dizer, algo furioso, voraz, feroz. Eles vêm então de uma forma feroz, voraz. Eles vêm com desejo de matar, se pudessem. Esse é o desejo deles, essa é a hostilidade que eles vão trazer, representado nos dentes de leão. Outra coisa que também remete aos partos. Olha que interessante como ele vai intercalando algumas coisas. De novo, quem usava couraça em cavalo eram os partos. De novo, era esse povo de guerra de cavalaria. Os romanos tinham as couraças deles normais, mas esse tipo de couraça, quem usava, eu tenho até o nome dela aqui em latim, se eu não me engano, se eu anotei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Prosternidion era o nome dessas couraças dos partos. Tá? Então, eles colocavam couraças neles próprios,
e colocavam couraças de guerra nos cavalos. Eles tinham uma tecnologia de guerra com cavalaria que outros impérios não tinham. E aqui os gafanhotos estão com um aparato de maior tecnologia de guerra dos partos. As couraças, como nos cavalos, era colocado nos gafanhotos. Então essas imagens trazem o quê? Terror, pavor, força, voracidade. Eles vão ferozmente contra os habitantes da terra exercer os seus tormentos. Por isso a descrição tão, esquisita, mas com tantos detalhes aí. Olha só mais, essas couraças de ferro. O barulho, imagine, ele fala do barulho que eles vão causar. Então imagine um monte de, como a gente falou, uma nuvem de gafanhoto, com aquela extensão que eu falei que já pegaram, de pragas absurdas, uma extensão enorme, que teve uma praga, foi na Argélia que eu citei, em 1800 alguma coisa, que, com quilômetros de extensão, de nuvem de gafanhoto, com altura de prédio quase, quer dizer, uma nuvem absurda que destruiu e matou milhares de pessoas. Se eu não me engano, foram 200 mil pessoas afetadas pela peste de gafanhotos na época. Registrado isso historicamente. Então imagine esses gafanhotos, eles trazendo o quê? Esse aparato todo, essa aparência toda, e ainda mais com barulho, assustando, O barulho que as suas asas faziam, de novo, era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando eles correm para a batalha. Um dos jeitos de assustar o inimigo em guerras antigas, quem gosta de batalha medieval, você vai saber como que as estratégias de guerra envolvia barulho. Tanto é que quando eles, uma das formas que trazia um certo receio no inimigo, é quando eles pegavam espadas, batiam nos seus escudos muito alto e gritavam forte, como expressão de uma força militar, que nós estamos aqui, e eles batem, e fazem aqueles movimentos. O barulho, ele afronta o inimigo, ele causa aquele impacto psicológico, emocional. É muita gente que está ali, é muito barulho, eu acho que a gente tem menos soldados. É uma luta psicológica. Só nesse sentido, tornava muitos inimigos vulneráveis, amedrontados. Então são estratégias de guerra. Aqui de novo uma linguagem militar, barulho, causando um transtorno nessas pessoas que eles estão atacando, Tinham também ainda cauda, então é bem esquisito o que eu estou falando, cauda de escorpião, então um gafanhoto com cauda de escorpião, e um ferrão. Na cauda, eles tinham um poder para causar dano às pessoas. De novo ele repete, por 5 meses. Você lembra que ele já tinha falado 5 meses lá em cima. De novo ele restringe aqui a atuação desses seres que foram liberados nessa quinta trombeta. Tá certo? Eu não vou me deter tanto porque eu acho que está bem explicado ali. São figuras, inclusive um comentarista fala assim para a gente, Gente, ele fala assim, não se deve dar tanto atenção demasiada aos detalhes dessas interpretações, porque eram figuras que os leitores originais das 7 igrejas, eles entenderiam toda a comunicação. Cavalo, medo, couraça, a força, a coroa, semelhança. Eles iam entender a mensagem que estava sendo passada. São seres que estão ferozmente, com poder, cheio de ódio, para torturar os habitantes da terra. A mensagem final, em todas essas figuras, é fácil de entender. Às vezes a gente não tem o significado exato das figuras para a gente tem que recorrer à cultura, a gente tem que recorrer um pouco ao contexto militar, histórico, para saber por que foi usado isso. Como eu estou falando, se João escrevesse hoje, a descrição desses gafanhotos hoje, provavelmente cavalaria não fazia sentido para a gente, não ia trazer nenhum temor. Entende o que eu estou falando? Ele teria que usar outra simbologia que trouxesse para a gente a mesma sensação de pavor, de medo, de desestrutura, que hoje você fala assim no nosso século 21, você fala, meu Deus, está todo mundo atemorizado se acontecer isso. Todo mundo tem um temor lá de uma bomba nuclear ser lançada.
Todo mundo tem medo de uma desestrutura em tal... Quer dizer, existe um pavor da nossa sociedade que não é cavalo de guerra. Então nós temos que entender que essa metáfora, ela é usada para aquela época, para comunicar as sensações que a mensagem precisava comunicar aos primeiros leitores. Tá? Então isso é importante a gente lembrar. Vamos continuar agora, versículo 11. Esses gafanhotos também, eles tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esse ser aí, na verdade um ser e um lugar, também traduzido como destruidor em algumas traduções do Antigo Testamento, também é um simbolismo escatológico de coisas demoníacas, apocalípticas, de destruição. Muitas vezes, a palavra destruição, em alguns textos do Antigo Testamento, eu vou citar um, para você entender o que eu estou falando. Davi, abre em Jó para mim aí, capítulo 26, só para, é melhor com o texto explicado que eu falar assim. Jó 26, 6. Você não ligou no fundo aí? Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu abrir aqui. Jó 26, 6. Vamos ver. Eu preciso de outra tradução. Eu preciso de uma tradução mais antiga aqui, no caso. Minha mãe que trabalha com a tradução aí. Como que está a tua, Maurício? 26, 6. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Isso, a palavra perdição chegou mais perto aí. Tem alguma outra? Espera aí que ele está lendo lá assim. Arnaldo, lê de novo alto aí. Essa palavra é a palavra no original. Destruição. A palavra destruição no hebraico aí é Abaddon. É um substantivo. Então, quando eles foram traduzir, e mundo dos mortos, a palavra é Sheol aí, no original. Você percebe como que os tradutores mudam as palavras? Porque se ele coloca a palavra original, não faz sentido para a gente. Olha a minha como está. Está igual aí, ó. O mundo dos mortos, quer dizer, o Sheol. Se ele põe Sheol, na nossa cabeça, o que é isso, né? Ele tem que traduzir, é o mundo dos mortos. A morada, na época da cultura judaico-antiga, era onde os mortos iam, nessa morada dos mortos que chamava Sheol. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Essa palavra abismo não é abismo aí, que pode ser também Abaddon, é abismo, destruição. A palavra no original é Abaddon. Se ele põe Abaddon aqui, você vai entender nada, né? Então eles traduzem, eles dão um significado. Ali, aqui, não, na sua não. Destruição do Adorno. Perdição, destruição, destruição. Então, Abaddon é uma palavra que é um substantivo ao mesmo tempo que é um lugar. E o símbolo disso é destruição. Então, esses gafanhotos, sob um domínio de um ser maligno maior que eles, que é o príncipe da destruição, chamado na cultura judaico-cristã de Abaddon em alguns textos do Antigo Testamento. Eu teria outros textos para citar, não vou fazer isso agora, não vou ler agora, mas tem Provérbios 15, 11, Provérbios 27 e 20, que todos estão usados Abaddon, e na nossa Bíblia ele traduz por outras palavras, tá certo? Primeiro que não existe nem a palavra Lúcifer na Bíblia, certo? Não, a palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Então, nós temos agora falando desse ser maior, superior, que caiu e que rege esse mundo. Né? Não, vamos falar que é o próprio Satanás, né? Agora, os comentaristas entendem que Abaddon, alguns entendem que pode ser o próprio Satanás, outros entendem que não. Outros entendem que ainda é um príncipe de Satanás, que governa sobre esses seres nessa época.
e o dragão aparece de outra forma. Eu não sei te responder com exatidão aqui, né? Mas na cultura judaica, se eu for para a cultura, literatura judaica, Abaddon não é Satanás. Abaddon é justamente esse príncipe da destruição. Alguns, inclusive, você lembra naquele texto da praga, da última praga, quando fala assim que o anjo da morte passou? Tem texto que fala o anjo da destruição. Alguns entendem que esse anjo da destruição, usado por Deus para trazer e ceifar, chamado em algumas bíblias falado como o anjo da morte, que mata os primogênitos, alguns colocam como sendo Abaddon também, na interpretação judaica. Então a gente vai ficar nessa, se é Satanás, se não é. Eu particularmente acredito que não seja Satanás, tá? Mas eu não posso ter certeza. É mais a minha leitura, porque eu vou para esses textos do Antigo Testamento e eles não entendem como sendo, né, o Satanás, o adversário maior. Eles entendem como, por exemplo, como o próprio Hades no Apocalipse, que ele foi personificado. Não sei se você lembra. Hades é um lugar, mas de repente ele fala que Hades como pessoa, e o Hades foi recolhendo a morte, foi seguindo a morte, como se ele fosse uma pessoa. Abaddon é um lugar também na cultura, mas ele se torna uma personificação do lugar de destruição. Eles identificam lá? Sim, não, é interessante, você vê? Há uma identificação, por ser algo tão significativo da maldade, da destruição, né? Realmente tem pessoas que fazem essa identificação direta assim, tá? Eu particularmente acho que não, né? Tanto é que, e outra coisa interessante, essa Abaddon é hebraico, aí ele traduz aqui para o termo grego, que é Apolion. É o mesmo ser, só que em línguas diferentes. Aqui eu quero só mostrar para você como é interessante, porque Apolion, como é o nome grego de Abaddon, será que Apolion tinha? Porque Abaddon é um termo usado na cultura judaica, na Bíblia inclusive. Apolion não tem no Antigo Testamento, porque é uma palavra grega. Mas Apolion, na cultura grega, será que tinha algum significado? Tinha. Olha que interessante, eu vou ler isso aqui, é uma informação histórica. Olha que interessante. O termo grego é Apolion. Embora signifique praticamente a mesma coisa que o termo hebraico, há uma conotação interessante e viável, que se for real, fará um acréscimo considerável ao contexto. O nome do deus grego Apolo vem desse termo, de Apolion. Então alguns entendem, tá? Você percebe que ele joga uma dúvida, se for isso mesmo, porque existe discussão. A palavra Apolo, que é um dos deuses gregos importantíssimos, tem como raiz a palavra Apolion, Abaddon no grego, Apolion. Aí ele fala, se for isso, é significativo. E o gafanhoto era um dos símbolos de Apolo. Então olha, gafanhoto, que tem sobre rei Apolion, então ele já está conectando também com a falsidade da espiritualidade grega. E aí ele faz um outro comentário. Além disso, o imperador Domiciano, possivelmente o governador que está em voga quando o Apocalipse está sendo escrito, né? Via a si mesmo como Apolo encarnado. Ele entendia que ele era uma encarnação do deus Apolo. Se Apolo vem de Abaddon, olha como se faz sentido, mais uma vez, uma narrativa de Apocalipse que confronta o poderio do Império Romano e também vê o Império Romano como uma representante do mal e da destruição. Assim como todos os governos humanos contrários ao governo de Cristo. Nós não podemos perder de vista que Apocalipse também é um ato público de confronto a um império satânico humano. Toda a ação de Satanás vai ser feita através de gente. A besta é uma pessoa. A besta do mar é uma pessoa, uma entidade. Vamos conversar sobre isso. Uma entidade no sentido de uma instituição ou uma própria pessoa, como a gente entende, né? A besta do mar, a besta da terra, é uma pessoa representando o dragão, com a força do dragão, com a força de Satanás. Satanás não está fazendo nada sem os seus representantes humanos, terrenos. E ele exerce esse poderio através dos impérios malignos, injustos. Inclusive, aí eu vou jogar
lenha na fogueira. Aquele texto que a gente usa para falar de Satanás, de Isaías, Isaías, se eu não me engano, tem um de Ezequiel, Isaías, se eu não me engano, que fala, na verdade, do rei da Babilônia, e a gente acha que está falando de Satanás. O texto não fala de Satanás no contexto, ele fala do rei da Babilônia, que se elevou ao céu e caiu e tal. Aquilo não é de Satanás, aquilo está falando do rei da Babilônia. Pega o contexto e lê. Mas por que entende-se que é Satanás? Justamente porque na cultura judaica, entende-se que os governantes terrenos representam seres espirituais. E o jeito que o ser da Babilônia, o rei da Babilônia representava, era exatamente a figura satânica. Por isso, com a história de interpretação judaica e cristã, aquele texto é entendido como se fosse Satanás. Mas no contexto não é. O contexto do texto é não era Nabucodonosor, na época eu não me lembro, era Nabucodonosor, era o rei da Babilônia. Então, olha como é complicado. Por quê? Porque o poderio humano maligno, ele se entrelaça com as forças espirituais. Então tinha hora que você fala, como nós vemos, tem a hora que Deus está falando das estrelas, e as estrelas estão representando anjos. Tinha hora que Deus está falando das estrelas, e as estrelas estão representando poderios humanos. Há uma troca de simbologia e significado o tempo inteiro. A gente tem que respeitar os contextos para entender isso, tá? Então, aqui é muito interessante. Se é Domiciano, que se acha Apolo, vinculado à raiz que é Abaddon, que é Apolion, imagine isso na cabeça das pessoas que sabiam que Domiciano se auto-intitulava um representante de Apolo, que tem um vínculo com Apolion. Como eles estão lendo? O Império Romano vai ser usado por essa força maligna para também atormentar as pessoas, os impérios humanos. E lembra que o Império Romano e a Babilônia, elas já passaram. Mas espiritualmente a Babilônia e o Império Romano não passaram. A estrutura dessas forças malignas de um império anticristo está no nosso mundo hoje. E nesse mundo contra Deus que essas profecias vão se cumprir, que é o Império Romano de Apocalipse. Tá? É uma questão aí que a gente precisa entender. Tem uma crença lá atrás, inclusive tem uma crença em Nero também, que eles acreditavam que Nero também ressuscitou. Nós vamos tocar nisso, né? Era a ressurreição de Nero. Exato. Para você ver como que se confunde. Por quê? Porque Satanás quer copiar, ele quer sempre xerocar. Deus vai dar a marca dele, eu vou botar a minha. Deus está construindo uma cidade, eu vou construir a minha. Deus está falando que tem coroa de ouro na cabeça das coisas, eu vou botar nos meus garrafões. Há um xerox negativo o tempo inteiro. E na estrutura da história, você vai ver homens se declarando como Domiciano, reis, que tomaram a figura quase de um ungido, de um anticristo. É isso que a gente tem que entender. Esses homens incorporam o espírito do anticristo. Lógico que eles não são o anticristo final, mas eles são tipos, eles incorporam isso, e é isso que a gente precisa entender. Tanto é que nós vamos ver na época lá do 666, não vou dar spoiler não, vou deixar, né? Vocês seguram aí, não pode, né? Aqui a gente vai, para ir para o final, eu vou fazer agora um resumo, a gente encerrou aqui essa passagem, e a semana que vem a sexta trombeta, a gente vai entrar na sexta trombeta. Mas eu quero fazer aqui rapidamente uma leitura de resumo de tudo isso que a gente leu até o versículo 11. Então preste bem atenção na leitura, nesse resumo, nessa contextualização. Na aplicação dessa passagem incrível, devemos lembrar novamente da ligação entre as abordagens futuristas, idealistas e preteristas. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, que a gente estudou na introdução ao Apocalipse, que existe linhas de interpretação apocalípticas, futuristas, preteristas, do pretérito, do passado, e idealistas, que são aquelas que pegam mais o sentido espiritual. Tá? Ele fala então o seguinte: a quinta e a sexta trombeta, que a gente ainda vai ver, estão dizendo principalmente o que Deus está prestes a fazer no período que acontece o escatom.
Quem que pensa assim? Os futuristas. Nós aqui, nós somos meio futuristas, tá? Então nós acreditamos que isso que está acontecendo é justamente prestes ao escatom, prestes ao dia último, ao dia do Senhor, ao final de tudo. Esses são juízos que Deus derramará sobre o mundo não salvo, os habitantes da terra, do jeito que o termo eu estou explicando, que aparece em Apocalipse, cujos propósitos são vários, como já dito aqui. O mais importante é que eles demonstrarão uma vez mais a soberania absoluta de Deus sobre todas as criaturas e todos os eventos de sua criação. Deus é soberano, está sentado no trono em todo o momento que isso tudo está acontecendo, e é Ele quem está permitindo. Faça, eu permito, não permito, só 5 meses, foi dado, não foi permitido. Deus está limitando a ação disso em todo momento. Até as forças demoníacas só podem agir se o Senhor lhes der permissão. Todavia, quando elas agem, presta atenção, sempre o fazem para causar danos a todos que são criados à imagem de Deus, inclusive aos seus próprios seguidores. Você vai ver que esses seres malignos estão o tempo inteiro causando afronta. Eles odeiam aqueles que são a imagem de Deus. Primeiro, eles odeiam a igreja. Aqui eles não podem fazer nada contra os selados. Então o ódio deles vai para quem? Para quem segue eles mesmos. Porque são seguidores deles, mas que também portam a imagem de Deus ainda. De acordo com o quadro da possessão demoníaca nos evangelhos, os demônios, o que eles fazem lá? Torturam, matam as pessoas. Ainda assim, tudo isso faz parte do plano maior divino, e tal plano é redentor. Mediante as terríveis ações dos demônios, Deus está chamando as nações ao arrependimento. Nós vamos ver isso no final do capítulo, no versículo 20 e 21. Eu falo isso, você pode ler, gente, eu estou falando porque está escrito, tá? Mas pastor, é isso mesmo? Está aqui, ó. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Existia uma expectativa de arrependimento, uma oportunidade de arrependimento. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da imoralidade sexual, nem dos seus furtos. O que você está entendendo aqui? Que tudo isso que está acontecendo era para que eles se arrependessem. Depois de acontecer todos esses flagelos, eles não mudaram de vida. Não se arrependeram. Entende? Então, todas as trombetas, com juízos aí terríveis, né? Mas no final Deus estava ofertando graça de oportunidade de arrependimento. Na praga dos gafanhotos, assim como nas pragas do Egito, Deus revela aos descrentes a impotência total dos deuses terrenos, não foi assim? Mais do que isso, ele mostra a verdadeira natureza desses seres malignos. Eles odeiam e desejam torturar os próprios seguidores. Vocês estão indo atrás deles, eles estão torturando vocês. Está gravando, né? Vou falar uma coisa básica, né? Mas está aí. O povo põe, não é isso que a gente está vendo no nosso Brasil? Eu não gosto de entrar nessa área, mas é uma analogia boa. A gente pôs, né? De qualquer forma, aí, não vamos entrar nos debates aí que tem, mas está lá. Foi eleito um governo, né? Que está destruindo a gente mesmo que elegeu. Não é diferente com o que vai acontecer aqui. Você adora, elege, é fiel. Em vez de ser fiel a Deus, você é fiel àquilo, e aquilo vai te destruir. E o povo não enxerga, não reflete. Então não está muito além do que nós estamos vendo. Acontece aí no dia a dia, essas coisas. Está aí na nossa cara. Então, para você ver que exatamente isso está acontecendo, Deus vai permitir que eles vejam: olha, isso que vocês estavam adorando, buscando, sendo fiel e não a mim, está destruindo a vida de vocês.
Eles odeiam vocês. Voltem para mim. Não, não queremos isso aqui mesmo. É isso. Tá bom, né? Entendeu? Então tá aí A natureza decaída desses seres é óbvia. A passagem está enquadrada pelos seres do abismo. E os gafanhotos sobem como fumaça do poço do abismo. A mensagem é clara. Os poderes demoníacos estão por trás de toda a idolatria. E o propósito deles é destruir a humanidade e não edificar. Essa é uma das coisas mais importantes. E lembra, idolatria, por mais que todo símbolo metafórico da idolatria sempre, você viu que até aqui, está relacionado a coisas, prata, madeira, tudo. O princípio da idolatria não é esse. O princípio é tudo que ocupa o lugar de Deus. Tanto é que a idolatria mais combatida no livro é o culto ao imperador, que não tinha ali necessariamente ídolos na casa de ninguém. Era o culto ao império, culto ao poder do imperador, tá? Que era o lugar da casa de Satanás, onde ele estabeleceu os seus cultos imperiais. Então é metáfora, então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nós não podemos também fabricar ídolos. Ídolos, coisas, pensamentos, filosofias, ideologias, crenças que ocupam o lugar de Deus. Confiança em coisas dessa terra, materiais, que ocupam o lugar de Deus. Se ocupou o lugar de Deus, você fez um ídolo para você. Esse é o princípio. Eu confio plenamente a minha vida e o meu bem-estar nisso. Aquilo é tua divindade. Se eu não tiver aquilo, a minha vida acaba. Aquilo é tua divindade. É um ídolozinho. Porque essa fala deve ser somente a Deus. Se eu não tiver a Deus, eu não existo. Se eu não tiver Deus, não há significado na minha vida. Se eu não tiver Deus, não há segurança na minha eternidade. Se eu não tiver Ele é a rocha inabalável que sustenta a minha existência. Então essa diante de tudo, é a nossa reflexão também, diante de um texto que aponta e denuncia a idolatria profundamente, que é o livro de Apocalipse. Amém? Semana que vem a gente continua a sexta trombeta, tá? A gente andou legal hoje, né? Fez uma retomada e entendemos bastante coisa aí. Versículo 12 em diante, eu vou anotar aqui para a gente continuar a nossa leitura na próxima semana. Vamos orar?